Meus amigos, estamos chegando às quartas de final e aquele lado da chave que a gente já comentava acabou que se concretizou como a gente imaginava. Teremos Espanha e Alemanha e França e Portugal. Claro, as seleções passaram de maneiras bem distintas até para chegar a essa fase de quartas de final, alguns com desespero, outras com certa dominância ou bastante dominância. E no fim a gente vai ter esses dois grandes confrontos que inclusive para mim guarda a final antecipada, que é Alemanha e Espanha. Eu acho veementemente que o campeão sai desse jogo. Mas antes de citar o que eu espero dessas duas partidas, eu vou falar rapidamente dos jogos que a gente não comentou ainda, aqui no canal. A vitória da Espanha por 4-1 sobre a Geórgia, virada e extremamente dominante. Uma Espanha que basicamente sofre um gol. Primeiro, o gol contra do Lenormand, que é um dado bem interessante, porque a Geórgia ela não finalizou no gol da seleção espanhola. Não teve uma finalização sequer certa no gol do Unai Simón. A bola que entrou é justamente o gol contra o Lenormand e que não atrapalhou em nada o esquema espanhol. A Espanha se manteve muito firme com as suas ideias, com o seu modelo de jogo. E por mais que tenha demorado alguns minutos, conseguiu um empate com o Rodri. E em momento nenhum perdeu o controle da partida. Consegue um empate com o Rodri, com a assistência do Nico Williams, que foi um dos grandes nomes dessa partida mais uma vez. O gol da virada vem ainda no primeiro tempo, com o Fabián Ruiz fazendo o gol de cabeça após o cruzamento do Lamine Yamal. Inclusive, os dois principais destaques do time espanhol, pelo lado direito o Lamine Yamal, pelo lado esquerdo o Nico Williams, ambos com muita velocidade, com um drible muito apurado, ambos encontrando oportunidades para o time espanhol, apesar da pouca idade. O Lamine Yamal fez 17, se não me engano, recentemente, e o Nico Williams está com 20 anos, acredito que seja isso, e são o futuro da seleção espanhola, mas também o presente, ambos titulares assim, inquestionáveis e conseguindo muitas oportunidades e gerando muitos gols para esse que é o segundo melhor ataque da competição. Viria a fazer o terceiro gol com o lançamento em profundidade do Nico Williams, arranca em velocidade, dribla o Georgiano e bate um chute firme para vencer o Marmadashvili, que inclusive, até por mais que tenha sofrido 4 gols, foi uma baita partida do Marmadashvili, visto que ele faz 9 defesas. A questão é que o domínio da Espanha é tão grande e joga um futebol tão vistoso, tão bonito e tão criativo que não tinha como para a Geórgia conseguir segurar. Veio 4-1 com o Dani Olmo já nos minutos mais próximos dos minutos finais, uma vitória extremamente dominante. Foram 34 finalizações, tentativas a gol da seleção espanhola, 13 com o endereço do gol, 9 defesas do Marmadashvili, que ainda assim teve altos números, apesar da goleada sofrida, e um 4-1 dominante também do ponto de vista defensivo, não sofreu nenhum chute ao gol na Simón. Claro, a Geórgia é um time bem limitado, mas ainda assim foi uma Geórgia que venceu a seleção de Portugal por 2-0, apesar de Portugal mesclado, mas é um time que se baseava em contra-ataque e conseguia encontrar Mikhail-Tadze e Kvaratskhelia, tanto que o Mikhail-Tadze ainda é um dos artilheiros com 3 gols da competição. Mas a Espanha não sofreu nada disso. O gol que sofre é um gol contra e domina o jogo de ponta a ponta, uma vitória merecidíssima, e agora enfrenta a Alemanha nas quartas de final. Do outro lado a gente tem a França, que venceu a Bélgica por 1-0 num jogo bem ruim, abaixo da crítica, abaixo do que a gente esperava. A França, apesar de jogar medianamente bem, foi um jogo médio, nota 5, 6, mas que foi superior ao que a Bélgica fez. A Bélgica só conseguiu assim finalizações mais de fora da área. A finalização do De Bruyne, ainda no primeiro tempo na cobrança de falta, que pega o Manhã de surpresa, ele esperava um desvio, ficou esperando esse desvio, ele acabou não chegando e a bola já pinga em cima dele, ele consegue fazer a defesa, mas no mais, a França teve mais tentativas, só faltou efetividade. Foram 13 finalizações do time francês e muito poucas no gol, O Mbappé tenta uma bola que ele sai driblando e bate para fora, tem finalização também do Tchouaméni que vai para fora no primeiro tempo, ele tentou uma que o Cassius faz uma boa defesa, mas no todo o Thuram cabeceia para fora. A gente tem tentativa também, se não me engano, foi o Colomani também que finalizou a bola para fora já no segundo tempo, e no fim quem consegue 1-0 é a França, já aos 85, com um gol contra também. O Jean Vertonghen, acaba desviando a bola depois do chute do Colomani e daria números finais 1-0 para a França. Mais um gol contra, Nos dois jogos tivemos gol contra, e se não me engano são 10 gols contra na competição até aqui. Ou seja, disparadamente o artilheiro é o gol contra, A gente tem depois do gol contra os artilheiros mesmo em gols oficiais, em gols pelo próprio time, são Musiala, Chirans e Mikhail-Tadze, todos com 3 gols, e a gente teve 10 gols contra na competição, muito fruto também dos times que mais se defendem, e geralmente
a maior parte desses jogos da Euro tem um time mais atacando e pressionando muito o outro contra o seu próprio campo, e essa bola fica ali pingando na área. Mas no fim a Espanha classificou merecidamente. A gente já falou da classificação da Alemanha aqui no canal e também da de Portugal, que tiveram vídeos específicos para esses jogos. E agora a gente vai citar o que a gente espera, particularmente o que eu espero de Espanha e Alemanha. Melhor jogo da Euro, acho que vai ser inquestionável isso, pelo menos na teoria é o que a gente espera. São as duas melhores seleções dessa Eurocopa. A Espanha, o segundo melhor ataque com 9 gols feitos. A Alemanha, 10 gols feitos nas 4 partidas que jogou até aqui. De um lado nós temos um time uma mescla de juventude e de experiência, que tem Neuer no gol, como esse baita goleiro que ele ainda é. Rudiger fazendo uma grande campanha depois de uma baita temporada. E o meio para frente muito mesclado, de Gundogan, de Kroos, tentando se despedir da sua carreira com o título de Eurocopa. Lembrando que ele já se despediu do Real Madrid, do futebol de clubes, e jogando muito bem na Eurocopa, também com esse aproveitamento insano que ele tem. E aí tem Musiala, tem Wirtz, como os caras jovens e que estão chamando a responsabilidade. O Musiala, um dos artilheiros da competição, e o Havertz à frente para ser o fazedor de gols, o cara mais próximo da área, com o Füllkrug como opção no segundo tempo. É uma Alemanha que sabe jogar com a bola no pé, que também sabe ser mais direta, mais vertical, e eu acho inclusive que vai se aproveitar mais disso e se basear mais nisso. Vejo a Espanha com o seu método de jogo do De La Fuente também se baseando muito na posse de bola, da característica geral espanhola de muitos anos já. Esse time que tem muita posse, que passa dos 70% de posse de bola, que troca muitos passes. Contra a Geórgia foram 797 passes, quase 800. Então eu acho que a Espanha vai ter mais a posse e a Alemanha vai tentar não se fechar. Eu não vejo a Alemanha se retrancando de maneira alguma, até porque joga em casa e joga também como uma favorita ao título. Mas ficar meio que encurralada, não de dar a posse para o adversário como os times menores fazem, mas ficar encurralada com a posse da Espanha. Acho que a Espanha vai fechar o jogo com mais posse e talvez até com mais tentativas. Mas não vejo a Alemanha de jeito nenhum se fechando lá atrás, e vejo também criando oportunidades, aproveitando espaços. A Espanha marca muito em cima e sobe muito as linhas para jogar no campo do adversário. Então, numa escapada do Wirtz, numa escapada do Musiala, o Sané como opção, que é um cara de velocidade, é um time que pode oferecer riscos nessa verticalidade para o time alemão, para o time espanhol, perdão, e também na bola parada. O Rudiger é muito forte, o Havertz é forte, tem o Toni Kroos que bate bem falta, bate bem escanteio, cobra bem escanteio. Então, é uma Alemanha muito perigosa para uma Espanha que ainda não foi muito ameaçada, porque também se defende bem, mas que vai prezar por ter a posse, vai prezar por manter-se muito fiel, que é o seu estilo de jogo. É um jogo aberto, mas que eu acho, pelo menos talvez seja uma torcida também, que a Alemanha passe. Acho que a Alemanha vai conquistar esse título na casa deles, né? Que é na competição acontecendo na Alemanha. E pra mim, mesmo que a Alemanha não passe, eu acho que o campeão sai dessa partida. Não vejo nenhuma das outras seleções na competição jogando no mesmo nível que essas duas. É uma final antecipada e quem vencer aqui é, pra mim, o time que será o campeão da Eurocopa 2024. Na outra semifinal, no caminho dessas duas seleções, quem passar entre Espanha e Alemanha enfrenta ou França ou Portugal. Duelo muito equilibrado e de um nível menor que esse que a gente citou agora há pouco, né? As duas jogam menos do que Espanha e Alemanha, as duas têm tido dificuldades em alguns momentos da Eurocopa. Portugal vem de um duelo extremamente difícil e emocionante contra a Eslovênia, que passou perto de ser eliminado, tá? Portugal poderia ter sido eliminado pela Eslovênia, caso o Sesco fizesse aquele gol na prorrogação, ia pro brejo todo mundo. E a França é um time que não convence. A França, até então, em 4 jogos na Eurocopa, ela fez 3 gols, cara. Ela tem 2 gols na fase de grupos, na vitória por 1-0 contra a Áustria e na vitória por 1-0, no empate 1-1 contra a Polônia e o 0-0 contra a Holanda. 2 gols na fase de grupos e 1 gol contra a Bélgica, que nem foi um gol marcado pelos franceses, foi um gol contra do Vertonghen. É um time com dificuldades, é um time que não apresenta o que poderia e o que se esperava, mas tem tanto talento quanto a seleção portuguesa. De um lado você tem Mbappé, Griezmann, Dembélé, Maignan, Theo Hernandes, uma defesa muito física, um time muito forte e consegue ser rápido e vertical. Eu acho que a gente não vai ter uma dominância de nenhum dos dois lados, porque tanto Portugal quanto a França têm dificuldades, mas também não vão se fechar. Eu acho que nenhuma das duas vai assumir uma postura mais de retranca. Vai ser um jogo que as duas vão buscar. Acho que uma trocação assim, até com mais possibilidades do que elas vão enfrentando, porque Portugal vai ter mais espaço para jogar do que teve contra a Eslovênia. A França da mesma maneira, ou tanto quanto com a Bélgica. Acho que a gente pode ter um Mbappé decisivo, um Mbappé como peça fundamental para jogar nas costas do Cancelo, que sobe e deixa bastante espaço na esquerda.
é uma peça que Portugal tem que se preocupar. Portugal também é um time que tem muito talento para criar, né? Tem Bernardo Silva, tem Bruno Fernandes que estão devendo na competição ainda, Cancelo e Nuno Mendes como peças a explorar na lateral, o Cristiano que ainda deve na Eurocopa, são 4 jogos e nenhum gol marcado, o pênalti que ele perdeu contra a Eslovênia poderia ter eliminado a seleção portuguesa, ele está devendo na competição e deve ter muita vontade de mostrar o contrário disso. Tem o Diogo Costa que surge com muita confiança para essa quarta de final, acho que é um jogo aberto também, mas até mais difícil de imaginar o que a gente possa esperar, quem vai decidir. Acho que a França vai aproveitar muito da fisicalidade que tem, do Mbappé, do Dembélé. Portugal tem uma defesa lenta com Pepe e com Rúben Dias. A gente viu o Sesco saindo em velocidade, dando bastante dificuldade para Portugal quando ia para esse aspecto do mano a mano. Mbappé e Dembélé podem se aproveitar disso, o Thuram. Mais um jogo assim para se decidir numa bola parada, num escanteio, numa cobrança de falta. Não vejo ambas produzindo tantas chances, mas tentando, oferecendo risco uma a outra e um jogo decidido no detalhe, sabe? Não acho que uma das duas vai dominar completamente a partida de jeito nenhum. Mas sem dúvida nenhuma, nesta sexta-feira a gente vai ter jogos gigantes para essa Eurocopa. Uma final antecipada e um França e Portugal, que é a França buscando a revanche pela Eurocopa de 2016 que Portugal venceu na casa da França, no Stade de France. São belíssimos jogos e todo mundo tem que desmarcar tudo que tem nessa sexta-feira. Até se você está trabalhando, mete um atestado. Mas não disse que foi eu que falei não, tá? Valeu, tamo junto. Deixem aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer, quem passa. Espanha ou Alemanha? França ou Portugal? Qual vai ser a semifinal desse lado? Valeu, tamo junto. Até o próximo, gente. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Tchau.